Depois de mais de uma década de debates e amadurecimento, as bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí implantaram em janeiro de 2006, através de seus comitês de bacias, a cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio da União. Registros e relatos do período de discussão e propositura dos mecanismos e valores de cobrança foram reunidos no livro A Implementação da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos e a Agência de Água das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. A publicação foi produzida pela Agência Nacional de Águas e com o apoio dos governos dos estados de São Paulo e Minas Gerais e dos comitês do consórcio e da Agência de Água PCJ. O livro foi lançado no dia 26 de junho de 2008, em Atibaia, com a presença de técnicos e autoridades em gestão dos recursos hídricos. O presidente da Agência Nacional de Águas, José Machado, falou sobre a importância do livro para o processo de gestão das águas no Brasil. Esse ato de lançamento do livro sobre a cobrança pelo uso dos recursos hídricos nas bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí representa um grande marco, porque, na verdade, a cobrança pelo uso da água no Brasil ainda é muito incipiente, é muito recente. E a bacia do Rio Piracicaba, as instituições que compõem o comitê da bacia do Rio Piracicaba, Capivari e Jundiaí, o consórcio intermunicipal das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, enfim, todo esse esforço que teve o apoio decisivo da Agência Nacional de Águas é um esforço que merece ser registrado, porque ele é um marco e ele é um exemplo para todo o país. Machado fez uma avaliação da implementação da política nacional dos recursos hídricos. E nós podemos, no plano nacional, dizer que o Brasil, nesses 11 anos de vigência da Lei Nacional das Águas, deu passos importantíssimos, não só criando comitês, apoiando os estados da federação, elaborando estudos técnicos que permitem compreender cada vez melhor a situação dos recursos hídricos do país, capacitamos gestores, enfim, fundamos instituições e estamos implementando os instrumentos de gestão em várias bacias hidrográficas federais e alguns estados que já iniciaram também esse processo de maneira significativa também podem comemorar muito a proteção das suas águas. Então, esse sistema de governança de águas no Brasil é um sistema que vem cada vez mais se consolidando e o Brasil hoje pode se orgulhar de ter um sistema nacional de gestão de águas, de ter uma política de recursos hídricos que está espraiada por todo o país. Para a coordenadora de recursos hídricos do Estado de São Paulo, Rosa Mancini, a publicação irá auxiliar outros comitês de bacias do Estado e de outras regiões do país a implementar a cobrança pelo uso da água. A cobrança, acho que nem pode não ser o instrumento mais complicado para a gestão de recursos hídricos, mas ela requer muitas nuances, muitos passos, muitas atividades para poder se conseguir implementar. Então esse livro tem o grande mérito de sistematizar a experiência, que foi a melhor experiência de todas que nós temos no Brasil, na verdade, em relação à cobrança, que é aqui do Piracicaba, e vai conseguir divulgar para o Brasil como um todo e para São Paulo, para os outros 19 comitês que não implantaram ainda a cobrança, que vão poder estar lendo e absorvendo essas experiências. O prefeito de Atibaia e presidente dos comitês PCJ, José Roberto Trícoli, acredita que o livro registra um momento histórico dos comitês PCJ. Na verdade, o livro ele consolida, registra, né? Ele registra a memória de tudo que vem sendo feito na organização do comitê e dos instrumentos aí para a preservação da condição das águas, né, da nossa região, mas ao mesmo tempo tudo que deve vir a ser feito constantemente para garantir qualidade e quantidade de água, qualidade de vida para a população. Coautor do livro, o assessor parlamentar da ANA e ex-presidente dos comitês PCJ, Cláudio Antônio de Mauro, fez um esboço inicial da publicação. Vale lembrar que o primeiro ensaio do livro foi feito pelo senhor e a partir desse primeiro ensaio é que a gente chegou hoje a esse resultado. Como é que foi esse processo? O livro foi feito a muitas mãos e muitos corações. Na verdade, eu dei o start
porque tinha sido contratado pela Agência Nacional de Águas, através da Unesco, exatamente para fazer a implantação para contribuir com a implantação dos instrumentos de gestão aqui na bacia. Então eu fiz um primeiro relatório que contou um pouco dessa história e serviu de ponto de referência, mas foi resultado da vivência na região, com todos os setores produtores que nós temos, com todos os setores da sociedade civil. É importante a presença da sociedade civil, com a presença do consórcio. O consórcio teve um papel decisivo e fundamental. E o fato de eu ter sido presidente do Comitê das Bacias durante 6 anos, isso acumulou experiência que nos deu a oportunidade de contarmos em uma primeira versão do texto. Mas, na verdade, como está explícito, o trabalho foi feito por todos. O vice-presidente dos comitês PCJ, Eduardo Pascoalotti, lembrou que o livro representa os avanços na gestão dos recursos hídricos conquistados pelos comitês em 15 anos de trabalho. O livro, a principal, vamos dizer, ferramenta seria o registro, né, de tudo que foi discutido, de tudo que foi tratado, ficar registrado para que outras pessoas possam conhecer o trabalho que foi desenvolvido na região do PCJ. Nós estamos aí num caminho aí, esse ano estamos fazendo 15 anos de comitê, e eu acho que o nosso comitê tem muito a comemorar, e principalmente de ter, vamos dizer, além de ter revertido a situação, ele ter já um vislumbre de um futuro onde a gente vai ter uma condição bem melhor de disponibilidade e de qualidade de água na região como um todo. Para o secretário executivo dos comitês PCJ, Luiz Roberto Moretti, o livro sobre a cobrança nas bacias PCJ mostrará como foi o processo de definição dos mecanismos e valores da cobrança. Esse livro, ele está condensando, está trazendo para a sociedade como um todo o trabalho que foi desenvolvido na formulação, na discussão e na proposição dos valores e dos mecanismos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos. Então, ele é extremamente importante porque ele está demonstrando, principalmente para aqueles que estão pagando pela água, os que estão contribuindo com a cobrança pelo uso da água, como foi que se chegou nesses valores, qual foi todo o processo desenvolvido na região para que se pudesse ter esse mecanismo de gestão dos recursos hídricos implementado nas nossas bacias PCJ. O coordenador-geral da Agência de Água PCJ, Francisco Laós, avalia que o livro é o resultado de um processo de gestão dos recursos hídricos de sucesso nas bacias PCJ. Muitos sonhamos, o Brasil inteiro sonha com uma gestão dos recursos hídricos descentralizada e participativa. Mas como tornar esse sonho uma realidade? Nós aqui da Bacia PCJ nos inspiramos na experiência do Paraíba do Sul e depois construímos a nossa experiência dentro das metodologias do nosso Comitê de Bacias, que é sempre trabalhar no ganha-ganha. E com isso, nós fomos construindo o conhecimento com cada um dos usuários pagadores, quer sejam eles da área industrial, da área agrícola, dos serviços de água. Fomos saber deles qual era a sua disponibilidade e possibilidade em contribuir com a água, com a cobrança. E aí nós construímos um sistema. Essa receita, que foi uma receita democrática, participativa, tem que ser passada para todos. Então, por esse motivo que eu avalio esse livro não apenas como uma cartilha, mas como uma lição de vida de como é pôr a mão na massa e transformar um sonho em realidade. Ilustre presença no lançamento do livro, a senadora Marina Silva, ex-ministra do Meio Ambiente, falou sobre a importância histórica e a contribuição da publicação para outras regiões do país. É um produto que está sendo narrado pelo esforço do jornalista, pelo esforço dos pesquisadores e pelo esforço dos que fizeram essa história, não é, dessa bacia, do Piracicaba, Capivari, Jundiaí, e que vai ficar como um exemplo para outros comitês, para outros estados. No dia 26 de junho, as senadoras Marina Silva e Marisa Serrano visitaram as bacias PCJ para conhecer o sistema Cantareira, um conjunto de represas na região de nascentes da bacia do rio Piracicaba, que abastece metade da região metropolitana de São Paulo. Do Cantareira também são liberadas vazões para o abastecimento dos municípios das bacias PCJ, a jusante do sistema.
As bacias PCJ são formadas por 62 municípios, sendo 52 paulistas e 4 mineiros, com uma área que abrange mais de 15 mil quilômetros quadrados e uma população estimada em 5 milhões de habitantes. A região é considerada uma das mais importantes do país, devido ao seu desenvolvimento econômico e sofre com a escassez de recursos hídricos. Quando a gente está numa situação de escassez, não existe outro caminho a não ser digamos assim, o empenho em que todos possam buscar a solução. No meu entendimento, aqui nós já temos uma experiência altamente exitosa, que já exercita na prática isso que eu estou falando aqui em teoria e que serve de exemplo para outras bacias no país.